Estamos aqui para mais um Chá com Terapia do site Guardiões da Luz Terapeutas. O nosso chá é um bate-papo informal entre as terapeutas do site. E hoje nós queremos falar sobre uma técnica que é muito gostosa de fazer, que é o círculo da vida. O círculo da vida é uma psicoterapia sistêmica que a gente pode fazer em grupo ou individual. Então, Manon, fala sobre o círculo da vida. É muito bacana essa terapia, porque a finalidade do ciclo da vida é trazer, assim, lucidez, né, ali para a pessoa que tenha alguma questão a ser resolvida. E a questão dela, que ela pode trazer, ela pode ser sobre qualquer área, tanto da área pessoal, profissional, financeiro, relacionamento íntimo-afetivo. Então, qualquer questão que esteja lhe incomodando ou tirando sua harmonia, ela vai trazer dentro de uma pergunta assim, objetiva para que aquela questão seja trabalhada dentro do seu círculo da vida, ali no seu campo morfogenético, para estar espelhando o que a gente chama, né, do inconsciente para o consciente, questões que estejam bloqueando, que estejam dificultando o alinhamento dela, para que ela possa fluir, alcançar os seus objetivos. E ali, nessa psicoterapia, a gente vai estar trazendo para ela justamente, né, facilitando um entendimento para que auxilie nas tomadas de decisões que possam ser mais assertivas. O que você acha, Alessandra? Bom, eu não sei se é melhor fazer ou se é participar do Círculo da Vida, porque cada círculo, na realidade, ele traz uma gama de esclarecimentos sobre a nossa vida. Na realidade, o círculo, ele tanto pode ser individual, como ele pode ser em grupo. Eu, particularmente, amo participar dos círculos em grupo, porque todas as pessoas que ali participam, independente que sejam o observador ou a pessoa que está coordenando o círculo, todas as pessoas que participam, seja simplesmente no sentido de ficar observando o desenrolar do círculo de uma forma geral, é tocado. Então, assim, e o interessante é que cada pessoa que participa desse círculo de uma forma geral, a gente começa a ter algumas pinceladas do que está lá escondidinho no nosso inconsciente, que sequer você imagina, e que de repente ela surge no nosso consciente. É mágico, gente, é mágico. Gente, o que eu gosto muito do círculo, eu costumo fazer bastante individual, porque além do legal da dinâmica em grupo, mas o individual a gente pode fazer com uma dinâmica, né, psicoterapia sistêmica. Então, quando se fala de psicoterapia sistêmica, é você entrando em contato com o seu sistema, né? E quando é em grupo, é maravilhoso, porque você vê a dinâmica através de outra pessoa. Quando você faz individual, é você que sente o que a gente chama de criatura, que é os nossos pedacinhos, né? Esses pedacinhos que são as nossas dores, nossas emoções, ou familiar, nossos parentes, aqueles a qual está, de alguma forma, registrado no nosso próprio sistema. Então, quando você está ali, por exemplo, no individual, você trouxe a ansiedade entrou no círculo. Aí você mesmo se conecta com a ansiedade, você identifica aquela parte como uma parte sua. Então, você consegue acolher, tratar, transformar, né, ajustar todo esse campo. E quando é em grupo, uma outra pessoa vai representar, por exemplo, a sua questão ali, a sua insegurança. Ela vai se comportar como o seu pedacinho. Então, isso é um contato muito íntimo com a gente. Isso é muito legal, porque as pessoas se surpreendem e falam, nossa, estou sentindo um negócio aqui. Nossa, o que é isso aqui? É muito legal esse contato com a gente mesmo. Então, vale a pena fazer o círculo, né, Andréia? E lembrando que o Círculo da Vida, né, como a Miriam falou, é uma psicoterapia sistêmica, que foi criada por Márcia Marins. É uma psicanalista, espiritualista, e ela fala, essa psicoterapia sistêmica, ela vai trabalhar o quê? O psique da pessoa, o inconsciente dela. E então, como que funciona? A pessoa traz uma questão que está incomodando muito na vida dela, a questão de qualquer área da vida. E aí a gente vai buscar, tanto no, como foi falado aí, tanto no em grupo, né, que usa as pessoas, como no individual, que se for no presencial a gente usa fichas, no online a gente usa um programa, e funciona todos da mesma maneira, né, atua do mesmo jeito, e a gente vai levando a pessoa a entender
e a perceber, né, até no sistema dela, o que está ali desajustado, né? Tanto que a Márcia dava exemplo para nós sobre uma rede de pescas, né, que tem os nozinhos, que tem que estar todo ali, todo arrumadinho, e quando um está torto, quando um está meio desajustado, desajusta toda aquela rede. É isso o nosso sistema. Então, quando a gente percebe que algo está meio confuso na nossa vida, que a gente não está entendendo, através do círculo da vida, a gente vai ter esse entendimento. Olha, nossa, é isso que eu não estava entendendo, era esse caminho que eu preciso ir. Então, quando você tiver alguma dúvida sobre alguma coisa na sua vida, o círculo da vida é ótimo para te dar um direcionamento. Né, Jô? Exatamente, né? Por quê? Às vezes a gente tem coisas incomodando, mas a gente não sabe nem o que é. A gente só sabe que tem alguma coisa incomodando e que tem uma questão que não consegue resolver. Então, o que acontece? A gente faz, no círculo, a gente coloca a questão. Então, por exemplo, uma questão sobre o trabalho. Por que eu não consigo ser promovido no meu trabalho? Então, quando é um círculo em grupo, nós chamamos uma pessoa para representar, essa pessoa vai representar você, e nós vamos chamando as pessoas para representar o que aquilo vem trazendo. Aí, por exemplo, o que o trabalho tem? Tem colegas, tem o chefe, tem questão de grade de escalonamento, tem questão de cursos que você, não, de repente, não tem, o seu colega tem. Mas o ciclo, ele vai mostrar tudo isso para você, porque ele vai mostrar o sistema inteiro, aberto na sua frente. E, por exemplo, o curso. Aí alguém vai representar o curso. Aí esse alguém vai dizer para você, olha, você está precisando de mim, eu sou o curso, você precisa de mim. Você sabe qual é o curso que você quer fazer? Aí aquilo vai te dar um insight. Então, quando chega no final do ciclo, nós temos uma resposta. E qual pode ser, digamos, uma resposta? É que você precisa se aprimorar em algumas técnicas para você conseguir essa promoção que você almeja. Isso você sabia? De repente, você até sabia. Mas o ciclo te deu uma resposta concreta, porque o ciclo ele vai te dar uma resposta concreta sobre aquele assunto que você trouxe para resolver. E mesmo que ele seja individual, quando nós trabalhamos com fichas, também a gente vai ter a canalização das coisas que precisam ser colocadas na mesa, como se fossem cartas. E ali vai aparecer tudo que está nesse sistema dessa sua pergunta. E aí vai vir a resposta exata que você precisa. Então, é muito valioso quando a gente tem uma questão para resolver. É muito valioso, o ciclo vale muito a pena e realmente é uma ajuda muito grande. O que você acha? Josi, você falou bastante da dinâmica, né? Como Sim, porque é o processo. as pessoas não entendem muito a dinâmica, então eu achei que seria legal colocar, né? Maravilha. Aí eu vou só acrescentar as partes, né? Então, quem são as partes do ciclo da vida? O facilitador, que é o terapeuta, que é quem vai estar conduzindo o ciclo. A pessoa que vai estar sendo circulada é o observador, né? Então, o círculo daquela pessoa, que é o sistema dela, que vai estar sendo ali colocado em foco, né? Para que seja trazido um direcionamento. E as partes que a gente chama no círculo, que a gente aprendeu no curso, a gente chama de criaturas. Por que criaturas? Tudo aquilo que diz respeito a mim, então sentimentos, pensamentos, emoções, tudo que é meu, que eu criei, por isso que se chama, né, as minhas criaturas, né? Então, é tudo aquilo que me pertence. Então, só um pouquinho aí também, né, dentro da dinâmica que a Josi trouxe, aí a questão é das partes também, né, que são envolvidas. E eu queria trazer aqui também, o que é muito bacana no ciclo, a questão, assim, da sincronicidade. Por quê? Quando as pessoas que estão participando, no caso do ciclo da vida em grupo, que aquela pessoa que é chamada para representar determinada parte do observador, né, que é a sua criatura, é porque, por sincronicidade, ela tem alguma coisa a ver com aquilo que também precisa ser observado dentro do seu sistema. Por exemplo, se vem ali a criatura da insegurança, né, dentro de um contexto que ela veio trazido ao sistema.
Então, ela vai representar a insegurança do observador, mas é interessante também ela olhar o que a insegurança representa dentro do sistema dela. Então, e outra, e nem todos no grupo vão ser chamados para representar uma criatura e estar, né, diretamente ali no ciclo, mas mesmo aqueles que não entram como criaturas no ciclo, pelo fato de estarem presentes, é o que a gente chama de lei do ganha-ganha. Então, essas pessoas também vão estar ali prestando atenção, né, em si, tudo que está sendo dito, tudo que está sendo trazido. Então, o que é que ele reflete dentro de si? E é muito bacana isso, né, o que a gente chama da lei do ganha-ganha dentro do círculo da vida. O que você acha, Alessandra? Independente da modalidade, que seja individual, em grupo, em papel, o objetivo real desse círculo, ele traz muita clareza para a gente. Então, assim, muitas vezes a gente vem com alguma questão achando que o caminho seria um, e o círculo ele te traz uma clareza e você começa a avaliar que a causa daquela insatisfação que muitas vezes você está trazendo não tem nada a ver com o que está no seu mental. Muito pelo contrário, está lá escondidinho no seu inconsciente. Então, a causa é muito mais profunda do que a gente realmente pode entender. E eu vou dizer que são para situações, independentes, sejam situações mais graves, situações simples. Existe uma causa que está escondidinha ali, que a gente jamais traria na nossa mente, no nosso consciente, se não fosse por meio do círculo. E assim, eu digo que ele é tão mágico, que ele consegue nos mostrar, muitas vezes, situações que a gente traz lá da nossa infância, e que muitas vezes há necessidade de a gente começar a olhar para isso com um olhar mais focado, porque essa situação que muitas vezes tem muito tempo que ocorreu, o que isso ainda gera na minha vida até hoje? Então, o círculo ele traz essa clareza para a gente olhar para si, olhando inclusive para todo o nosso grupo, para todo o nosso sistema, de uma forma mais ampla, e às vezes de uma forma mais direta, mas ali a gente tem uma visão geral de quem somos nós. O que você me diz, Miriam? Então, e concluindo isso que a Alessandra falou, e já atrelando ao que a Manon falou da criatura, né? O que a gente chama criatura? Que é porque a gente criou em algum momento aquilo. Então, o círculo, além de todas as observações que a gente tem do nosso sistema, né, dessa dinâmica do sistema, a gente começa a perceber a nossa responsabilidade naquilo que eu vivo. Então, se eu acredito que eu tenho um problema, muitas vezes eu responsabilizo outras pessoas, outras situações. E quando vem no círculo, você vê que são tudo partes de você mesmo, né? Então, essa conclusão traz a nós a responsabilidade e a facilitar, né, essa mudança, porque se o outro não é responsável, eu sou, então eu posso mudar com mais facilidade acolhendo essas partes, né? E além disso, lembrando também que a gente pode fazer o círculo da vida familiar, né? Então, esse círculo da vida familiar, a gente vai colocar as pessoas da nossa família ali, né? Quem precisar entrar conforme o tema que a pessoa precisa trabalhar no sistema dela, né? Mas, assim, lembrando também que essas pessoas é como eu tenho elas em mim, não que elas sejam exatamente aquilo, mas é como eu as vejo, as considerações que eu tive com relação a essa pessoa. Então, é isso que vai também desconstruir as ideias equivocadas que a gente tem a respeito do outro, a respeito de nós mesmos, daquilo que a gente cria. Nós somos criadores e o tempo todo estamos criando. Criaturas boas ou aquelas que às vezes parecem incomodar. E, no fundo, essas que incomodam estão querendo nos avisar, olha só o que está acontecendo aí, olha o que você está fazendo, que você está criando, tanta coisa assim na sua vida, né? Então, a gente passa a ter muito mais consciência e trabalha todos esses nossos campos, né? Né, Andréa? E só lembrando também que o círculo da vida ele pode atuar em qualquer área, né? Uma empresa, então, se o chefe de uma empresa estiver com algum problema com os seus funcionários, e quiser entender sobre o que está acontecendo ali, ele traz a questão e ele pode ver o que está acontecendo naquele setor, naquela empresa, não é isso? Não, ou mesmo numa escola, na família, como a Miriam falou. Então, o círculo ele é utilizado para qualquer questão, de qualquer área que a pessoa possa trazer, tá? E só também dando um complemento, que o círculo da vida ele faz parte, para nós aqui,
da metodologia humanoterapeuta, que nós ainda vamos falar no outro chá. É a última técnica que a gente utiliza no círculo da vida, é o círculo da vida na metodologia, mas também ele pode ser feito individual, assim, num outro momento. Então, quando a pessoa já passou por uma metodologia, já conhece isso, mas ela está com uma questão na vida dela, ela pode chamar qualquer um de nós, terapeutas, e falar, olha, eu quero fazer um círculo da vida, eu quero olhar para essa questão. E aí, a qualquer momento, ela pode vir e olhar para essa questão com o círculo da vida. Então, o círculo da vida, ele é maravilhoso, quem não conhece deveria de participar, a gente está sempre colocando, né, os círculos que a gente faz no site, né, nos nossos Instagrams também, e venham participar, venham entender o que é isso, venham fazer uma consulta para verificar como que funciona, né, Jo? Sim, porque, inclusive, até as pessoas que tiverem dúvidas a respeito de como vai começar uma terapia, se quer começar, se deve começar, se está em dúvida de alguma coisa, faz um círculo. O círculo vai te dar a resposta exata para aquilo que você precisa. E eu quero também falar o seguinte: deem um joinha, façam comentários. Esses comentários nos ajudam a direcionar os nossos assuntos. Nosso tempinho acabou, mas lá no nosso canal do YouTube tem muita coisa que vocês podem ir lá ver. Na outra semana a gente vai trazer mais assuntos, a gente agora vai começar a falar sobre as nossas técnicas que a gente faz, de uma por uma, explicando direitinho como é que é. Quem tiver dúvida, nos procura lá no nosso site, www.guardiõesdaluzterapeutas.com.br. E se inscreva no nosso canal. Dê uma força aí para o canal crescer. Bye, bye. Namastê.